Olá, turma, tudo bom? Hoje vamos falar sobre mais uma técnica de exames de imagens contrastadas, tá certo? Que é a artrografia, tá bom? Na imagem a gente já consegue visualizar, né, essa artrografia de ombro com um contraste impregnado nesta região, tá ok? Porque essa artrografia é justamente a obtenção de imagens de articulações, não é isso? Ou mesmo qualquer outro espaço que seja revestido por uma membrana sinovial. E aí a gente vai falar e discutir mais profundamente em nossa aula online, tá ok? E tragam discussões também para a gente bater um papozinho sobre o conteúdo. E aí, falando dessa artrografia, né, vai ser o estudo dessas articulações sinoviais e de estruturas de tecidos moles relacionados que empregam um meio de contraste, tá bom? Só que esse estudo, ela pode incluir tanto os quadris, os joelhos, tornozelos, ombros, cotovelos, os pulsos e também a ATM, que são as articulações temporomandibulares. Então a gente pode sim fazer esse exame tanto dos membros superiores, não é isso, quanto dos membros inferiores. Não é localizado apenas no ombro, como foi demonstrado no primeiro slide, tá ok? E aí, rompimentos ou defeitos de ligamentos e tendões podem ser diagnosticados justamente pela observação de uma extensão anormal do meio de contraste nos espaços. Então, a partir do momento que a gente observar algo diferente, anatomicamente diferente, é sim uma direção, não é isso, para a gente observar e analisar se naquela região tem algum tipo de processo patológico, ok? Algum tipo de inflamação, por exemplo, ou mesmo rompimento. E aí a gente pode observar nessa imagem, que está aí na figura, tá bom? Só que neste caso a gente vai observar uma alteração que está acontecendo justamente nesta articulação do quadril, que é naquela região do acetábulo, tá ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, especificando da artrografia do joelho, tá bom? Ela vai ser realizada para demonstrar e avaliar a articulação do joelho e associar estruturas do tecido mole, tá bom? E processos patológicos. E aí, nessa estrutura, né, de maior interesse, vai ser incluída, por exemplo, a cápsula articular, os meniscos, seja ele lateral ou medial, e os ligamentos, tá bom? Seja o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior, também os ligamentos colaterais, não é? Seja ele lateral ou medial, tá bom? Então a gente pode sim observar estas estruturas, tá bom? E essas estruturas são visualizadas através da introdução do que? Do contraste dentro da cápsula articular, com o que? A fluoroscopia. Então a fluoroscopia sim vai ser utilizada para a gente conseguir visualizar essas estruturas. Nesta imagem, a gente já pode perceber, né, que temos aqui alguns planos anatômicos, ok? Seja ele sagital ou coronal. E a gente vai poder sim observar algumas estruturas, como por exemplo, região, né, que tem do menisco, seja lateral ou medial, seja no corte sagital, que a gente já pode observar essa membrana sinovial, que é essa região que está mais visível, mais esbranquiçada, que está entre a patela e o fêmur distal. Então a gente pode sim visualizar algumas regiões, tá ok? E para a gente poder observar melhor para poder a gente fazer uma análise dessas estruturas. Falando de indicações clínicas, não é isso? Esse exame vai ser indicado quando há suspeita de ruptura da cápsula articular, dos meniscos ou mesmo dos ligamentos, que foram aqueles que eu acabei citando anteriormente. E o joelho ele vai estar sujeito, por exemplo, a considerável tensões. Então, a necessidade do estudo dessas articulações é justamente por conta de lesões que vão ocorrer devido a um esforço físico muito forte, né? Com muito impacto, com atividades esportivas, tá bom? No caso também de traumas, porém também pode ser realizado por causa de processos que não sejam traumáticos. Que a gente vai ter, por exemplo, o cisto de Becker, tá bom? Que a gente vai conseguir visualizar,
nessas estruturas. Inclusive na imagem a gente pode observar esse cisto, tá bom? Esses cistos, na verdade, são essas protuberâncias que vão ser formadas a partir desse fluido sinovial. E aí na primeira imagem a gente pode ver, né, posteriormente, esse cisto. Na segunda imagem já pode observar uma protuberância nesta região, né, mais posterior. Na terceira imagem a gente observa uma outra técnica, não é isso? Que é a ressonância magnética. E a gente pode ver essa região, né, com esse hipersinal, né, essa região bem branca, que é indicativo do cisto nessa região. E nessa última imagem, a gente também vai poder visualizar através dessa radiografia, não é isso? Esse cisto posteriormente, né, que tem essa região, né, mais para trás, que está tendo essa protuberância, não é isso? Então a gente pode sim visualizar. Também, para o estudo dessas articulações do joelho, a gente também vai ter algumas indicações, tá bom? Que no caso é para lesões nesses meniscos. E uma coisa super interessante é que para o estudo desses meniscos, sim, a gente vai ter uma técnica muito boa, que é uma técnica confiável, que ele consegue detectar em torno de 90% das lesões que vão ocorrer, né, nessa estrutura, tá joia? Falando das limitações, ele vai ser um procedimento invasivo, então ele tem algo que seja, né, tem um lado negativo, digamos assim, e a injeção percutânea acarreta o risco também de introduzir algum tipo de infecção e causar sangramento nessa região, e esse processo pode ser doloroso, mesmo que utilize o que? Anestésicos locais naquela região. E o paciente vai receber radiação ionizante por conta da técnica que está sendo utilizada da radiografia. Pode ocorrer também reações alérgicas pela utilização desse meio de contraste ou até mesmo por conta do anestésico. A gente vai ver posteriormente qual contraste que é utilizado. E a agulha também ele pode lesionar, seja vasos, nervos ou mesmo tecidos moles que estejam adjacentes, que estejam próximos. A contraindicação é justamente para pacientes que têm algum tipo de hipersensibilidade, que sejam alérgicos àquele meio de contraste ou mesmo à anestesia. E o preparo do paciente, não é isso? É relevante que ele seja instruído sobre como vai ser realizado esse exame corretamente, para ele evitar que fique ansioso, evitar que ele desista de realizar, tá bom? Já que é um método que é invasivo. E o paciente, claro, tem que ser avisado sobre as situações, sobre como vai ocorrer, inclusive por que vai utilizar o contraste, e aí tem que assinar um formulário, né, informativo com sentido. Então ele precisa assinar demonstrando a sua responsabilidade, né, assinando, falando que está disposto a realizar o exame. E focando nesse equipamento de imagem, claro, a gente vai utilizar o que? Né, durante o exame, a fluoroscopia, tá bom? E uma mesa vai ser montada com um dispositivo de restrição do paciente, tá bom? Arrumado com uma tipóia ao redor da área do joelho que deve ser viável, como a gente pode observar na imagem B, tá bom? E aí essa tipóia ela vai ser usada para promover uma tensão lateral ou mesmo média, tá bom? Para a gente conseguir abrir a área apropriada da articulação. E aí a gente consegue visualizar muito melhor esses meniscos durante a realização dessa fluoroscopia. Também temos equipamentos que são acessórios da joia, que são utilizados, claro, para a injeção daquele meio de contraste, para a realização daquela sepsia local e também para guardar aqui algum material que for retirado daquela região para ser enviada posteriormente para análise laboratorial. E claro, vocês, né, tecnólogo, devem estar atento a qualquer tipo de equipamento acessório específico que um médico particular necessite para garantir que o procedimento ele seja realizado eficientemente. Também ter o cuidado para não contaminar esses equipamentos, esses acessórios, tá joia? Falando do meio de contraste que deve ser utilizado, é justamente a base de iodo, que utiliza, se ele for usado unicamente, de 10 a 15 ml, mas isso pode sim alterar dependendo do paciente, tá bom? E de preferência que seja não iônico. E essa artrografia, ela pode ser, né, de joelho, ela pode ser acompanhada de um agente positivo de contraste radiopaco, que é justamente nesse contraste simples, que é a base de iodo, ou mesmo pode fazer uma combinação,
tá bom? Que seja com esse agente positivo, radiopaco com iodo, e também o negativo, que a gente chama de contraste duplo. Esse contraste negativo vai ser utilizado o quê? A. Então a gente usa o dióxido de carbono, por exemplo. E como observação, a gente tem que essa injeção e corticosteroides, ou seja, glicocorticoides, ele pode causar alívio da dor a partir do momento que foi realizado esse procedimento invasivo, tá bom? Falando do processo de injeção, uma abordagem, né, retropatelar, lateral, anterior, média pode ser usado durante a localização da agulha. Então pode ser feito, né, alguns tipos de abordagens, a depender do posicionamento para a gente localizar. Com o local já preparado e já anestesiado para o paciente sentir menos dor, o médico vai introduzir aquela agulha, tá bom? No tecido. E aí o líquido da articulação ele vai ser o que? Aspirado. Só que a gente vai fazer algumas observações. Se aquele líquido estiver em um aspecto normal, ele vai ser o que? Descartado. No entanto, se esse líquido tiver um aspecto diferente, ou seja, mais turvo, ele vai ser agora mandado para o laboratório para ser analisado, porque pode ser indicativo de algum processo patológico, algum tipo de inflamação, uma artrite, por exemplo. Quando todo o líquido for aspirado, vai ser agora introduzido o quê? Um meio de contraste naquela articulação, e aí de fato o joelho vai ser flexionado suavemente. E aí tem que ser rápido para a gente conseguir realizar a captura das imagens, justamente por conta da absorção que pode ocorrer daquele meio de contraste e a gente não conseguir visualizá-lo posteriormente. Falando do posicionamento nessa fluoroscopia, o radiologista normalmente vai fazer uma série de visualizações colimadas de perto de cada menisco, tá bom? Rodando a perna aproximadamente, né, em um ângulo de 20 graus entre as suas exposições, tá bom? Como a gente consegue visualizar na imagem. E o resultado são 9 locais de imagem de cada menisco, ou seja, aquelas imagens do menisco que colimadas, o que vai demonstrar nesses meniscos de perfil em todo o seu diâmetro. Neste caso, a gente quer fazer uma avaliação bem precisa desse menisco e, claro, precisa fazer a colocação adequada, rotacionando para a gente conseguir visualizá-lo melhor. E, além disso, identificar se esse menisco é lateral ou se ele é medial. Entre o critério de avaliação deste exame é que cada menisco deve ser visualizado claramente em vários perfis em cada uma das nove áreas expostas do receptor de imagem, tá bom? E o menisco que estiver sendo visualizado, ele deve estar no centro da área colimada, isso é super importante. E a exposição correta e a penetração adequada deve ser evidentes para visualizar o menisco e o meio de contraste. E o menisco sob exame deve ser marcado aproximadamente como M ou L, ou seja, medial ou lateral, para a gente conseguir identificar, né? Então tem que usar esses marcadores de chumbo. E o marcador também de direito e esquerdo, que para a gente conseguir saber qual o lado que está sendo visualizado, não é isso? Para que deve ser visualizado sem que haja uma superposição da anatomia local. Falando do posicionamento agora com incidências convencionais, a gente pode observar na imagem esquerda uma incidência em AP e ao lado a gente observa uma incidência em perfil, tá bom? Então essas imagens AP e perfil devem demonstrar toda a sua cápsula articular, tá bom? Como delineada pela combinação daqueles meios de contraste, seja positivo ou negativo. E os critérios de posicionamento devem ser similares aos critérios utilizados para visualizações convencionais. Então, aqueles critérios, né, a utilização das incidências convencionais de AP e perfil de joelho deve ser utilizados no caso. E o marcador, tanto de direita e esquerda, deve estar onde localizado para a gente conseguir identificar e evitar o que? Superposições da anatomia. Agora, falando da artrografia do ombro, não é isso? A gente vai usar um meio de contraste simples ou duplo também. É bem semelhante a algumas características. A gente vai querer demonstrar, né, a cápsula articular, o manguito rotador, o tendão longo do músculo do bíceps e a cartilagem articular, como a gente consegue visualizar algumas estruturas na imagem abaixo, tá bom?
As indicações clínicas, né, é para justamente pacientes que apresentam dor crônica ou mesmo uma fraqueza generalizada quando há suspeita de lesão desse manguito rotador, que a gente observa nessas imagens. De preferência, a gente está observando na primeira, onde está delimitada essa região, e na segunda imagem a gente observa uma anatomia normal, já outra com lesão nesse manguito rotador. Tá vendo onde está circulado? Pois é, está tendo algum tipo de processo inflamatório nesta região, né? Esse manguito rotador vai ser justamente formado pelos tendões conjugados, tá bom? Dos 4 maiores músculos do ombro, tá bom? Então, por exemplo, a extensão do meio de contraste da articulação glenomeral para dentro da bolsa subdeltoide indica, por exemplo, tipo de rompimento, né, daquele manguito rotador. Então, é uma das formas de conseguir evidenciar, tá bom? Também para o processo de injeção, a gente vai ter algumas características, tá bom? Que depois que a área estiver sido anestesiada, claro, para evitar que o paciente não sinta tanta dor, o médico vai usar o quê? A fluoroscopia para guiar aquela agulha dentro do espaço articular. E devido à grande profundidade dessa articulação, vai usar uma agulha específica, que é uma agulha espinal. E aí a gente observa ela na primeira imagem, tá bom? Uma pequena quantidade de meio de contraste, claro, vai ser injetada para que o médico ele possa determinar quanto a bolsa foi penetrada. E quando o meio de contraste estiver completamente incutido, aí sim, né, estiver totalmente dentro da estrutura, aquele meio de contraste, aí vai começar as aquisições das imagens. E aí, para o posicionamento das imagens, né, vai ter uma sequência de imagens sugeridas, né, que pode incluir incidências AP, né, isso, panorâmica, com toda a rotação interna e externa como padrão, como a gente observa nas imagens abaixo, tá bom? A primeira com rotação interna e a segunda com rotação externa. E também uma incidência do sulco da fossa glenoidal, transaxial ou intertubercular. E a coisa que a gente também não pode esquecer é que esse meio de contraste, ele pode ser tanto injetado de uma forma indireta quanto direta. Se for injetado de uma forma indireta, será através da onde? Da via intravenosa, não é isso? Endovenosa. Só que, se for através de um meio indireto, de um meio direto, será injetado diretamente nesta articulação, que foi o que a gente viu e observou durante todo esse procedimento, que é um meio e um método mais eficaz para ser realizado. Tá joia? Então, muito obrigado e até nossa próxima aula.